Fala pessoal, tudo bem? Pastor Vitor aqui para mais um episódio do nosso podcast semanal. E eu estou muito animado, porque eu creio que o Senhor pode e quer falar com você agora. Mas para isso você precisa abrir o seu coração e se permitir ouvir a voz de Deus. Vamos lá? Não esquece de curtir e também comentar. Gente, é sério, me ajuda. É importante para nós ter uma curtidazinha, não te custa nada e nos ajuda muito. É só um dedinho aí, pá, tá. Entendeu? Facinho, você curte e nos ajuda a propagar a mensagem. Comenta também. Se puder comentar, tiver a plataforma que há comentário, comenta que nos ajuda também a propagar esse trabalho aqui. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto muito importante. A necessidade das conversas difíceis. É isso mesmo. A necessidade das conversas difíceis. Alguns anos atrás, eu pastoreava, eu era pastor auxiliar do meu pai, do pastor Lourenço. E uma vez eu estava no meu trabalho, eu tinha na época uma gráfica rápida, e eu estava lá no trabalho. E o meu pai, ele sempre imprimia coisas da igreja lá com a gente, obviamente. E aí ele foi buscar o material e falou, vamos tomar um café aqui fora? Eu falei, vamos. Fui lá com ele, e ele falou, senta aí, eu quero te falar um negócio, tenho um feedback para te dar. E eu disse, tá, pois não, diga. E ele falou assim, eu percebi que você está vivendo em autopreservação. E na hora eu ouvi aquilo e confesso que fiquei um pouco... Será? Né? Mas calei, guardei aquilo no meu coração, falei, tá bom, pastor, obrigado por falar isso aí, vou avaliar, vou me autoavaliar e vou procurar melhorar. E depois as coisas foram... eu fui orar, falar com Deus e realmente Deus falou comigo. É verdade, você está em autopreservação, você precisa melhorar. E por que eu estou te falando isso? Porque a nossa geração, ou essa geração que nós estamos hoje, é uma geração que não sabe lidar com o conflito, ou que tem dificuldade de lidar com conversas de confronto, ou lidar com feedbacks, né? Muitos de nós fomos criados em ambientes autoritários, né? A geração dos nossos pais foi uma geração que nos educou de forma rígida, de forma dura muitas vezes, né? De uma forma de, cara, eu tô te disciplinando porque é isso, ponto final, e engole o choro, e não tem choro nem vela, e vai ser assim, ponto final e tal, sem muita conversa, sem muita explicação, né? E isso gera duas coisas. Quando nós somos criados nesse padrão, isso gera duas coisas. Ou nós vamos repetir o que recebemos e vamos nos tornar também pais, mães ou líderes autoritários, ou nós vamos pender para o outro extremo e nós vamos desviar de conversas difíceis, de confronto, ou vamos fugir da correção. Isso serve tanto para uma pessoa que está numa posição de autoridade, como um líder, uma figura de autoridade, como uma pessoa que está numa posição de discípulo, aprendiz, filho ou filha. Ok? Então, é muito importante a gente entender que, como liderados, a nossa tendência vai ser de chamar de autoritarismo para qualquer tipo de confronto ou correção. E existe uma ala da igreja hoje que está chamando líderes e pastores de autoritários simplesmente porque foram corrigidos. E é importante a gente entender que a correção, a exortação, que é a palavra que muitas vezes a Bíblia usa, é bíblico, não é errado, ok? Agora, a forma como a correção acontece é necessário que seja feita de forma sábia, da forma correta. Às vezes, pode parecer autoritarismo, mas às vezes somos só nós mesmos tentando mascarar a nossa rebeldia. E é importante a gente se autoavaliar. Né? Aquele dia que o meu pastor chegou comigo e falou, olha, você está andando em autopreservação. E ele não rodeou, ele não amaciou meu ego, nada. Ele chegou comigo e ele soltou a bomba. Pá, tá aí, te vira aí com a bomba. E eu, como discípulo e aprendiz, aprendi e entendi que se o meu pastor, que é uma autoridade espiritual na minha vida, e ele, por coincidência, também era meu pai, ele está me falando isso, é para o meu melhor. Mas muitas vezes nós olhamos os feedbacks e as correções que nós recebemos
nós olhamos com as nossas lentes da nossa ferida. Nós olhamos com a lente da dor. E nós não conseguimos ver que o nosso pastor, nosso pai, nosso líder, quer o melhor para nós. E muitas vezes nós estamos olhando para o nosso pastor com a ótica que nós temos do líder anterior que nos feriu, ou do pai que nos feriu, ou da mãe que nos feriu, ou seja, qual for a figura de autoridade, professor, professor escolar, professor de esporte, seja qual for, que talvez nos feriu, muitas vezes nós estamos olhando com a ótica da dor. Tem vezes que eu converso com algumas pessoas, e já aconteceu isso, de eu falar um feedback para a pessoa, de eu dizer para ela, tipo assim, cara, você precisa melhorar nisso aqui, nisso aqui. E aí a gente terminar, eu perguntar para ela, o que você acha? Ela virar para mim e dizer, eu não faço nada direito, então eu acho melhor eu não fazer. E eu viro e eu falo, mas em nenhum momento eu disse para você que você não faz nada direito. Em nenhum momento, eu só tô te falando como é o correto. Mas a lente da pessoa é o quê? Eu não faço nada direito. Então, qualquer coisa que a figura de autoridade fala para mim, eu vou levar em consideração de que eu não faço nada direito. Porque essa já é a verdade que eu tenho no meu coração. Ou na verdade, é a mentira que eu tenho no meu coração. Né? Então, é importante a gente entender que a Bíblia ela vai ensinar e vai ser muito clara, dizendo que Deus ele é um pai que nos corrige. E ele nos corrige porque ele nos ama. Existe um engano nessa geração de que se eu amo, eu corroboro, ou eu aceito tudo do outro. Né? Isso é um engano. Porque a verdade é que se eu amo, eu preciso corrigir, eu preciso confrontar, eu preciso ter conversas difíceis, onde eu vou falar a verdade. E o vitimismo tem sido algo que tem entrado no nosso meio e entrado no nosso coração. O vitimismo ele me leva a ver todo mundo como vilão e eu sou a vítima. Né? Todo mundo, meu líder autoritário, o meu treinador não presta, o fulano, porque todos estão tramando contra mim. E eu me coloco nessa posição de vítima. Né? Hebreus capítulo 12, verso 6 vai dizer, pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Então, cara, se eu sou um filho de Deus, eu vou passar por um processo de correção. E esse processo de correção, muitas vezes vai envolver dor. Muitas vezes vai envolver confronto. Muitas vezes vai envolver conversas difíceis. Muitas vezes vai envolver perdas. E a gente precisa entender isso. Porque, do contrário, a gente vai estar sendo corrigido por Deus, vai estar acontecendo situações dolorosas na nossa vida e a gente vai estar dizendo, Deus não me ama. Deus não quer o melhor para mim. Deus não está nem aí para mim. Pelo contrário, eu entreguei minha vida a Jesus. Algumas áreas na minha vida começaram a ocorrer coisas ruins e dolorosas. Para quê? Para eu aprender. Porque o ser humano não aprende na zona de conforto. Infelizmente. Seria tão bom, eu tenho 3 filhos homens em casa, seria tão bom que os meus filhos aprendessem quando eu chego com eles e falo, ei Noah, não bote o dedo na tomada, que você vai tomar um choque. O Zion, que é o mais novinho, né, que está nessa fase, não bote o dedo na tomada, você vai tomar um choque. Aí o que ele quer fazer? Pôr o dedo na tomada. Quem dera que ele ouvisse o papai falar numa boa e ele aprendesse de cara. Mas muitas vezes ele vai precisar botar o dedo, tomar um choque para aprender. Eu lembro quando todos os meus 3 filhos passaram por isso. Não por choque, graças a Deus, porque eu fui bem diligente em tampar as tomadas em casa. Mas outra situação foi gaveta. Eu falava, se você fechar a gaveta com o seu dedinho, para isso você vai apertar o dedo. Cuidado, olha a gaveta. Aí todos 3, sem exceção, um dia fecharam a gaveta e apertaram o dedo. E aí choraram e vieram pro papai, o papai abraçou e eu falei, papai disse para você ter cuidado. Né? E aí o que acontece? Eu lembro, todos 3 muito pequeninos, aprendendo a andar. Eu lembro o Noah uma vez, pequenino, ele foi fechar a gaveta e ele, apertou o dedo. Aí eu disse, meu filho, pra você ter cuidado e apertar o dedo. Aí no outro dia ele foi fechar a gaveta, ele foi fechar, quando chegou perto de fechar, ele me olhou assim, deu um sorrisinho, tirou o dedo e fechou. Tipo assim, aprendi essa lição, pai. Entendeu? Então, as conversas difíceis, as dores, as perdas, as derrotas vão nos forjar e vão tratar o nosso caráter para que nós cresçamos a imagem de Cristo. Sem isso, pessoal, não tem aprendizado. Sem apertar o dedo, a gente não aprende. Sem a dor, sem a derrota, sem a perda e sem o confronto,
a gente não aprende. E nas nossas comunidades, é necessário que a gente tenha uma cultura de confronto, de feedback, de correção. Porque a Bíblia diz que, assim como o ferro afia o ferro, um irmão afia o outro irmão. Isso significa o quê? Que, cara, eu tenho uma espada, eu vou afiar essa espada. Não adianta eu passar essa espada na lã. Se eu passar a espada no pudim, velho, tinha até aquele que a moleza senta no pudim. Ô, mano, quer ser afiado, quer ser espada cortante, então vai ter que passar pelo ferro, vai ter que passar na lixa, entendeu? E a lixa são essas conversas difíceis. Homens de caráter são forjados, são provados, não é no tempo da bonança, é no tempo da crise, é no tempo da tempestade, é no tempo do confronto. Homens de verdade se formam nesse ambiente. A ausência de correção, presta atenção nisso, se você é líder eclesiástico, líder de célula, pastor, presta atenção. A ausência de correção leva o discipulado a um lugar de engano, ok? A ausência de correção leva o discipulado a um lugar de engano, onde fingimos que estamos sendo liderados ou discipulados, e o nosso líder finge que nos lidera, mas no final a gente só faz o que a gente quer, porque não tem confronto, porque não tem correção, porque não tem alguém que chega com você e fala, você está andando em autopreservação, ou você está andando em engano, você está andando em pecado, você precisa sentar no banco, você precisa aprender, você precisa submeter. Se não tem isso, também não tem crescimento. E a gente cresce com uma comunidade de bebês na fé. Cresce com uma comunidade de meninos infantis que são levados de um lado para o outro, mas que não amadurecem. Porque a maturidade, ela só acontece num ambiente de confronto. A maturidade, ela só acontece nesse ambiente onde há correção. Ok? Eu aprendi que se não há a renúncia das minhas vontades, não há cristianismo. Ok? É muito importante nós entendermos, Filipenses 2, 5-8 vai dizer que Jesus esvaziou-se a si mesmo. Né? Então, muitas vezes nós não nos permitimos ser confrontados ou ser tratados, ou como líderes também, é importante pontuar isso, tem líderes que fogem também de confronto porque querem sempre se sentir amados e têm medo de rejeição, né? Porque também tem líderes que têm feridas aí no coração, então eles querem agregar, e eles não querem perder ninguém, então eles aceitam tudo que todo mundo faz, mesmo que seja errado. E você, se você é líder e faz isso, você vai se entender com Deus um dia. É importante pontuar isso, porque a quem mais é dado, mais é cobrado, e o Senhor vai nos cobrar em como nós lideramos, em como nós conduzimos a igreja, em como nós conduzimos as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, ok? Então, é importante a gente entender que é necessário esvaziar-se de si mesmo. Numa conversa difícil, é importante que ambas as partes estejam abertas, um para ensinar, outro para aprender. E esses papéis precisam estar bem definidos. Precisamos também aprender a encarar nossos medos, sendo pragmáticos nas direções que damos e também que recebemos. Pragmático no sentido de clareza. Cara, nós queremos caminhar pela esquerda ou pela direita. Deixa isso claro, você que é líder. Se você não comunica de forma clara para onde a organização está indo, o que nós acreditamos, por que nós fazemos isso, por que nós não fazemos isso, por que nós acreditamos nisso, por que nós não acreditamos naquilo, todo mundo vai falar tudo que acha, porque não tem um ambiente claro. Okay? Então é muito importante você entender isso. E eu faço uma pergunta, uma reflexão hoje. Sabe, será que é tão difícil nós nos submetermos a uma liderança? Será que é tão difícil, né, nós abrirmos o nosso coração, as nossas posições, o nosso ego, os nossos achismos, para de fato vivermos discipulado? Porque discipulado demanda um mestre e um aprendiz. Discípulo significa aprendiz. Então, para haver discipulado, é necessário que haja um ensinando e um aprendendo. Só que existe um engano no meio da igreja hoje, que é o seguinte: ninguém lidera ninguém. A mesa lidera, né? Então, é uma mesa onde não tem nenhuma figura de autoridade, o que não é bíblico. Uma mesa redonda, o que não é bíblico, porque a mesa de Jesus ela é retangular, Jesus está na cabeceira, né?
Jesus mesmo disse que existem posições no reino. Quando alguém pediu para ele para que os filhos sentassem um à direita e outro à esquerda, ele disse, olha, isso não compete a eu decidir, ou seja, existem essas posições, mas quem decide é o Pai. Então não cabe a mim decidir quem vai ficar à minha direita ou à esquerda. Então isso significa o quê? Que existem posições de autoridade. Que a mesa não é redonda. Que existem líderes, existem pastores, existem bispos, existem apóstolos, pastores, mestres que Deus levanta. Ok? E que Deus libera uma autoridade sobre a vida dessas pessoas. E a pergunta é por que é tão difícil para a gente reconhecer essas autoridades? Será que é o nosso coração que é rebelde? Precisamos nos avaliar. Será que é o nosso coração que é egocêntrico, ou que acha que sabe demais, ou que acha que sabe tudo ao ponto de, cara, eu não tenho nada para aprender com o meu pastor, eu não tenho nada para aprender com o meu líder, né? Ou será que o meu coração é altivo ao ponto de eu achar, não, eu sei mais que ele, eu sei conduzir melhor uma igreja. Cara, se tu sabe conduzir melhor uma igreja, então vai pastorear uma igreja. O que você está fazendo aí sem estar pastoreando? Porque a verdade é que existem muitas pessoas que estão sentadas, mas por trás elas estão só criticando, mas na hora de fazer elas não fazem, né? São os críticos sem causa. E Deus não nos chamou para estar nessa posição de críticos. Deus nos chamou para nós pregarmos o evangelho. E o pregar o evangelho não é ficar criticando todo mundo, criticando A, B ou C, né? É entendermos que existe um lugar de uma mesa onde é necessário que haja confronto, porque é na mesa do confronto que há crescimento. Ok? A mesa do confronto não é uma mesa de briga, não é uma mesa de apontar dedo na cara de ninguém, de discórdia, não. É uma mesa de amor. E no amor há confronto. No amor há correção. Porque qual é o pai que ama o seu filho e não o corrige? O pai que não ama não está nem aí. O pai que não ama, deixa ele pecar, deixa ele continuar no erro, deixa ele fazer. Contanto que ele permaneça aí, tudo bem. O pai que ama, ele confronta, ele corrige, ele chama e ele fala, cara, você está errado. Você precisa mudar nisso, você precisa mudar naquilo, você precisa mudar naquilo. Como líder, você não muda ninguém, mas você tem a responsabilidade de trazer revelação, de trazer luz. Agora, a pessoa vai ter que ir lá com Deus e falar, Deus, o que o meu pastor falou é verdade? Me faz enxergar. Aí a pessoa com Deus, se ela continuar no engano, no erro, você não pode fazer nada, mas você já fez a sua parte de confrontar, de corrigir, de ensinar, ok? Esse é o nosso papel como líderes. E como discípulos, nosso papel é o quê? Ouvir o nosso pastor. Avaliar, peraí, isso aqui que ele está falando. Nunca tinha pensado nisso. Deixa eu avaliar, deixa eu pensar. Né? E, se necessário, nos submeter. E perguntar para o Espírito Santo, é isso mesmo? O Espírito Santo, ele usa o teu pastor, ele vai provavelmente te falar, sim, é isso. E aí você vai, ok, eu vou mudar, eu vou corrigir. Amém? Então, para a gente encerrar esse podcast de hoje, é muito importante entendermos que todos nós temos uma semente de Adão no nosso interior. Adão pecou lá no começo, ele desobedeceu a Deus. Deus colocou a árvore lá no centro do jardim e Deus disse, olha, não mexam na árvore, não toquem no fruto. Adão e Eva foram lá e comeram do fruto, eles desobedeceram. Né? Eles não se submeteram ao ensino de Deus, eles se rebelaram. Depois a gente vai ver Lúcifer, que era um anjo de luz, que era aquele que coordenava a adoração no céu. Lúcifer vai também se rebelar e vai levar 1/3 dos anjos consigo. Né? Então, essa semente de Adão da rebeldia está em nós. E Lúcifer está ao nosso derredor, tentando nos destruir, nos derrubar, ativando essa semente. O nosso papel é não caminhar pela semente de Adão, é amortecer, mortificar a nossa carne, que é essa semente de Adão, e fortalecer o nosso espírito, para que nós andemos no espírito, e não mais como antes, com a semente da escravidão, com o espírito de escravidão, mas agora com o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você, que Jesus seja o nosso modelo de liderança, porque Jesus também confrontou seus discípulos, teve conversas difíceis, inclusive perguntou, vocês também querem ir embora? Lembra? Porque muitos estavam deixando Jesus dizendo, o que ele ensina é muito duro. Né? Por quê? Porque Jesus confrontou. Jesus trouxe ensinos duros para que todos pudessem crescer. Pedro vai e diz, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Amém? Que Deus te abençoe,
Quinta-feira que vem temos um novo episódio, fresquinho para você. Não te esquece, por favor, dá essa força pro teu irmão, curte aí, comenta, te inscreve e até semana que vem. Valeu!